Abra comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 7. Hoje de manhã eu comecei a pregar uma nova série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E os meus próximos mais do que 40 sermões vão ser sobre as parábolas de Jesus. O tema da série é Conheça o Reino. E de manhã eu preguei em Mateus 5,13, e o sermão da manhã aponta para muito do que nós vamos fazer na igreja deste ano. Tem muito com a visão e com o que Deus tem inflamado no nosso coração. Então depois você entra lá na internet e ouve a exposição da parábola do sal. Tempere o mundo. O nosso desejo esse ano é que Deus nos faça temperar o mundo. E como eu estou seguindo a sequência do comentário do Dr. Kistemaker, agora nós vamos expor o texto maravilhoso de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Que bênção estar de volta em casa, adorando e servindo junto com os meus amados irmãos. Vou lembrar aqui de colocar no modo avião, para não ter nenhuma interrupção. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado por estar de volta, ó Deus, a nossa amada Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, lugar onde o Senhor nos chamou para te servir, ó Deus, no centro desta cidade, campo que tu confiaste aos nossos cuidados. Nós nos regozijamos em Ti e nos alegramos, Deus, por estarmos no centro da Tua vontade. E, ó Deus, te bendizemos porque esta igreja é porta aberta, porque o Senhor a abriu. E o Senhor Jesus disse que aquela porta que o Senhor abre, nunca ninguém, jamais vai poder fechar. Senhor, então agora, que neste ano em que estamos já pregando estas parábolas tão maravilhosas, que endurecem o coração daqueles que te odeiam, mas que revelam os mistérios do reino de Deus para aqueles que são teus. Que nesse ano nossa igreja conheça mais os princípios da vida do reino de Deus, e aprenda a viver no reino de Deus, sendo relevante, sendo a bênção e fazendo toda a diferença, entendendo que toda a nossa vida deve ser vivida diante da face de Deus. Pai Santo, se é propício a mim, pecador, Deus, eu não sou nada diante de Ti. Eu não tenho justiça própria alguma. Deus, que o Senhor perdoe as minhas iniquidades e a dos que ouvem presentemente e a dos que estão em casa. E que nada neste momento faça separação entre o Senhor e nós, mas que na exposição da palavra o Senhor seja glorificado. Porque quando Jesus pregou esse texto mais abaixo, o texto diz que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Então, Senhor, que a presença do Senhor seja tão perceptível aqui, que a palavra seja um espelho para o nosso coração, e nós saiamos daqui maravilhados com a Tua presença graciosa, por meio do poder do Teu Espírito Santo, que fala na Tua palavra. Toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sobre tudo e sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Responda-me uma pergunta. Você é prudente ou é insensato? A querida irmã, responda sinceramente, faça uma análise do fundo do seu coração. Você é prudente ou insensata? Prudente é aquele que sabe como se comportar. Se comporta da maneira que lhe é exigido.
E principalmente diante da palavra de Deus, prudente é aquele que teme ao Senhor, que nele crê e luta para obedecer a sua palavra. Mas insensato é aquele que faz aquilo que se lhe dá na cabeça. Insensato é aquele que não pensa, que se deixa guiar somente pela emoção do momento, pelo seu próprio coração e por sua própria prudência. Você é prudente ou insensato? Essa parábola, amados irmãos, é contada na conclusão de um dos maiores sermões da história da humanidade. O Sermão do Monte, pregado pelo nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. E nesse Sermão do Monte o Senhor revela a ética do cidadão do reino dos céus. Ele mostra como nós, como cidadãos do reino dos céus, devemos viver para sermos sal da terra, luz do mundo, fazendo toda a diferença, glorificando ao nosso Deus e abençoando a vida daqueles que estão ao nosso redor. E isso é muito importante porque Mateus, desse evangelho, revela Jesus Cristo como Rei. E o primeiro sermão de Jesus que ele apresenta é o Sermão da Montanha, que revela a ética do cidadão do reino de Deus. E ao nos apresentar os princípios que nós devemos esboçar em nossa vida, porque somos salvos pela graça mediante a fé, Jesus conclui esse sermão maravilhoso com uma parábola preciosíssima, que vai nos ajudar a responder a pergunta: você é prudente ou insensato? Nessa parábola, Jesus lança mão de uma figura de linguagem chamada símile, como ele faz em muitas outras parábolas. A símile é a figura de linguagem que lança mão da comparação. E a nossa palavra é essencialmente uma comparação entre o prudente e o insensato. Portanto, a resposta da nossa pergunta está na parábola: você é prudente ou insensato? E eu espero sinceramente que depois de ouvir esta mensagem, para a glória de Deus, nós possamos reconhecer que você é prudente e vai continuar vivendo uma vida de prudência, para glorificar ao Senhor, para abençoar os que estão ao teu redor e para fazer toda a diferença neste mundo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Mas não se esqueça, você é prudente ou insensato? Ao olhar para a comparação de Jesus, amados irmãos, nós vemos que o prudente e o insensato têm fundamentos diferentes. O prudente e o insensato têm fundamentos diferentes. Jesus conclui a sua mensagem com essa belíssima ilustração que fala de duas construções. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E do outro ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. O homem que lança um fundamento profundo, Lucas no seu evangelho diz que ele cavou e fez um fundamento profundo na rocha. Esse é chamado de prudente. Aquele que não tem fundamento nenhum e constrói sua casa na areia é chamado de insensato. Então Jesus nos revela que prudentes e insensatos têm fundamentos diferentes em sua vida. O fundamento do prudente, segundo Jesus, é ouvir a sua palavra e praticá-la. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Se você creu em Jesus e foi salvo pela graça, e ouve a palavra do Senhor Jesus, e também tudo aqui o que diz no Sermão do Monte, e você vive praticando em sua vida, isso revela que você é sábio, que você teme ao Senhor, que você é prudente. Mas se você ouve a palavra de Deus, enche a sua cabeça com a palavra de Deus, mas quando chega no momento certo, você não sabe aplicá-la na sua vida, você é insensato. Quem você é? Prudente ou insensato? Jesus, em outra parábola, falando acerca da base, do fundamento sobre o qual um homem deve ter a sua vida, conta a história de dois homens que foram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. E a Bíblia diz que o fariseu, estando em pé lá na frente, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, injusto, adúltero, roubador, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho.
O fundamento dele é a sua justiça própria. Mas a Bíblia diz do publicano que está lá atrás, não ousa nem levantar os olhos, e bate no peito e diz: Senhor, se propício a mim, pecador. Senhor, se propício a mim, pecador. Jesus pergunta: qual dos dois voltou para casa justificado? O segundo. Porque o fundamento do fariseu era a sua própria justiça, era o seu próprio desempenho, era tudo aquilo que ele alcançou pela sua própria capacidade. Mas o fundamento do pobre publicano era a graça de Deus, era o perdão de pecados, era a salvação que nós recebemos pela graça em Cristo Jesus. Qual é o fundamento da sua vida? Você se fundamenta na sua própria capacidade, no saldo da sua conta bancária, em toda a história que você desenvolveu, no sobrenome que você tem, na sua capacidade intelectual? Lembre-se bem que nada que você venha conquistar por si mesmo faz de você alguém aceito diante de Deus. O único fundamento sobre o qual nossa vida deve estar construída é o Evangelho de Cristo Jesus. É a verdade de que o Deus Santo, que deveria nos punir por causa dos nossos pecados, amou o seu povo eleito, a ponto de dar o seu único filho na cruz do Calvário, para pagar os pecados de todos aqueles que se arrependem e nele creem. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o seu único Senhor e Salvador, será justificado pela graça mediante a fé, será reconciliado com Deus o Pai, será adotado como filho de Deus, terá vida eterna, terá paz na presença do Senhor. Querido amigo e irmão, qual é o fundamento da sua vida? Você não é aceito diante de Deus por causa da sua obediência, ou da sua desobediência, ou por causa do seu desempenho. Você só pode ser aceito na presença de Deus por causa do que Jesus fez. Então, tendo sido salvo pela graça, mediante a fé, você vai obedecer o que diz o Sermão do Monte, não para ser aceito, não para ser aplaudido, não para ser reconhecido pelos homens, mas por amor, para a glória de Deus, porque o Senhor te amou e deu o Filho dele para pagar na cruz os teus pecados. Nunca ninguém amou como você, como Jesus te ama, e nunca ninguém te arrebatará das mãos de Jesus. Se o fundamento da sua vida é o Evangelho, se Cristo é tudo que você tem, então você vai parar de viver para você. E você vai obedecer pela graça a palavra de Deus. Vai viver para a glória do Senhor. E vai ser prudente. Você é prudente ou insensato? Irmãos, eu fico perplexo com pessoas que ouvem sermões a vida inteira, não aplicam essas mensagens em sua vida e saem da igreja como se nada lhes tivesse acontecido. Só acumulam ira para si. Insensato é aquele que ouve a palavra, ele até gosta de ouvir sermão, mas ele não aplica em sua vida, não se arrepende e não se volta para a presença de Deus. Você é prudente ou insensato? Que o fundamento da sua vida seja o Evangelho de Cristo Jesus. Que a base sobre qual a sua vida cristã está construída seja o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Evangelho seja tudo o que você tem. E que crendo nessa salvação maravilhosa, você viva para obedecer ao Senhor. Então, para a glória de Deus, nós reconheceremos que você é prudente. Estamos no checklist. Você é prudente ou insensato? Mas o nosso texto continua a mostrar essa comparação entre o prudente e o insensato. Eles têm fundamentos diferentes, mas eles têm problemas semelhantes. Eles têm, em segundo lugar, problemas semelhantes.
Diz aqui o texto da palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs, que caiu a chuva, versículo 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, a casa do prudente. Com respeito ao insensato, diz o versículo 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ao olhar para essa comparação que Jesus faz, amados irmãos, nós aprendemos que prudentes e insensatos têm problemas semelhantes. Ímpios morreram com o coronavírus, mas cristãos também morreram com o coronavírus. O primeiro homem assassinado na história da humanidade não foi um ímpio, foi um crente. Hebreus, capítulo de número 11, fala sobre isso. Quem principia a galeria dos heróis da fé é Abraão, que ofereceu ao Senhor um excelente sacrifício, que apontava para o sacrifício de Cristo. Ah, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos nós que vivemos deste lado de cá do céu, vamos enfrentar grande luta, grande dor e grande dificuldade. O texto nos conta que caiu a chuva na casa de ambos, transbordaram os rios, a enchente veio para a casa de ambos, sopraram os ventos na casa de ambos. Quem ensina que se você é crente vai deixar de sofrer, e se sofre porque não tem fé, está ensinando uma doutrina contrária às sagradas escrituras, porque esta palavra, amados irmãos, nos assegura que tanto ímpios como crentes deste mundo enfrentam inúmeras aflições. O Senhor Jesus diz a nós cristãos, aos seus discípulos, em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ano de 2020, amado irmão, foi impactante. E eu falando com um amigo lá de Brasília, que é um jurista, ele me comentava que um outro grande jurista da capital brasileira, amigo do irmão deste advogado, que também é outro advogado de prestígio, e aquele juiz, amigo deles, que se considera ateu e não tem Cristo em sua vida, no momento da pandemia, entrou em contato com esse irmão e amigo e disse o seguinte: eu estou desesperado. E ele disse mais: nós que não temos fé em Jesus como vocês têm, estamos sem chão. Essa pandemia nos pegou de surpresa. Nós não temos perspectiva nenhuma de vida. Nós estamos dominados pelo desespero. E enquanto isso, amados irmãos, muitos de nós cristãos sofremos. Muitos de nós perdemos vários familiares no ano de 2020. Muitos de nós vimos ovelhas falecendo, ovelhas deste rebanho faleceram. Nós vimos irmãos e irmãs doentes. Nós vimos familiares nossos partindo. Nós sofremos imensamente com isso. Mas esse sofrimento não tirou a nossa fé. Esse sofrimento não tirou a nossa esperança. Esse sofrimento não dominou a nossa vida. Ainda que uma espada tenha atravessado a nossa alma, ainda que a dor tenha deixado doído o nosso coração, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus, que está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Nós sabemos que a vontade dele para a nossa vida, ainda que nós não entendamos no presente momento, é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, amados irmãos, que todas as coisas vão cooperar para o bem da nossa salvação. E se o Senhor nos levou para o meio de uma tempestade, o grande objetivo é revelar a sua glória e que nós reconheçamos nossa fragilidade e nos humilhemos diante de sua santa e gloriosa presença. Ímpios e crentes, prudentes e insensatos, enfrentam as mesmas aflições. A grande diferença é que o crente reage de uma maneira que glorifica a Deus, porque ele é sustentado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. John Newton, amados irmãos e irmãs, antigo mercador de escravos, homem que era muito mau, foi convertido gloriosamente pelo Senhor.
e se tornou já pastor mais velho, e foi muito usado por Deus para evangelizar William Wilberforce, que foi o responsável pela libertação dos escravos na Inglaterra e outros grandes homens do Senhor. Escreveu aquele hino maravilhoso, Amazing Grace, how sweet the sound. Hino lindo, maravilhoso, maravilhosa graça de Jesus, que doce som. Ele, o infeliz, salvou, fui cego, agora eu estou vivo. John Newton foi muito usado no pastorado para discipular muitas pessoas e abençoar muitas vidas. E no final da sua vida, ele escrevendo sobre o ministério pastoral, disse que o ministério é tristeza cheia de alegria. Tristeza cheia de alegria. Eu me atrevo a dizer, amado irmão, com John Newton, que não somente o ministério pastoral, mas eu gostaria de dizer a você que a verdadeira vida cristã é tristeza cheia de alegria. Não se iluda. No meio dessa pandemia, eu encontrei cristãos desesperados, arrancando os cabelos que não tinham, amados irmãos, desesperados, revelando que tinham uma fé intelectual, mas a sua fé não era firmemente fundamentada no Senhor. Cristãos, conhecedores da Bíblia, sabedores de boa teologia, que quando chegou o momento do desespero, quase enlouqueceram, surtaram, meus amados amigos e irmãos. Por que isso aconteceu? Porque, meus amados irmãos, a esperança não estava posta em Jesus. A esperança estava posta nas circunstâncias, no desempenho nesse mundo, nas viagens internacionais, nas bênçãos que nós temos do lado de cá do céu. Você pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus coloca em sua mão nesse mundo, e você tem que glorificar a Deus por isso. Mas você precisa entender que você ainda não chegou no céu. Você ainda não chegou em casa. Há prazeres maravilhosos neste mundo, mas você precisa entender que não há maior alegria do que a alegria de pertencer ao Senhor e a alegria de saber que você pertence a Cristo Jesus. Eu li um livro maravilhoso alguns anos atrás, e ele dizia o seguinte sobre a idolatria do amor. Contava a história de Jacó, que idolatrou Raquel. Ele precisava trabalhar por ela somente 2 anos e meio, conforme as exigências daqueles dias, e trabalhou por ela 14 anos. Ele beijava o chão onde ela pisava, ele a idolatrava. Mas aí então, amados irmãos, o autor do livro dizia claramente que todas as vezes que nós colocamos uma pessoa no lugar de Deus, ou qualquer coisa no lugar de Deus, nós temos a mesma sensação que Jacó. Nós deitamos na cama, dormindo com Raquel, só para acordar no outro dia e saber que era Lia. Todas as vezes que você coloca a alegria última da sua vida nos seus recursos, no seu próprio desempenho, na pessoa que você ama, no saldo da sua conta bancária, você deita achando que se deitou com Raquel só para ver que você tinha dormido era com Lia. É forte a ilustração, mas isso significa, amado irmão, que nada pode suprir a necessidade que o nosso coração tem de Deus. Nada. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Nós amamos o nosso ministério. Eu sou casado, irmão, ter esposa é maravilhoso. Ter filhos é uma bênção gloriosa. Mas esposa, filhos, ministério não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E quando o seu trabalho ocupa o lugar de Deus na sua vida, você perde o trabalho, você quer se matar. Quando você coloca alguém que você ama no lugar de Deus, essa pessoa vem a falecer e você não consegue se reconciliar com o Senhor, porque para você aquela pessoa era mais importante do que Deus. Ah, querido amigo, irmão, se o seu relacionamento na sua vida é mais importante do que o relacionamento que você tem com o Senhor, aquela pessoa trai você e você sai dali irado. Como é que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Eu fui fiel a Ele a vida inteira. É tudo porque você colocou aquele relacionamento, aquele projeto e aquela pessoa no lugar do Senhor. Nós às vezes colocamos expectativas muito altas em cima das pessoas, que elas não têm a capacidade
de nos responder. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós precisamos para viver, para ter paz e alegria, está em Cristo Jesus. Então as tempestades vêm na minha e na sua vida, para que nós aprendamos que o Senhor nos amou infinitamente, que as maiores bênçãos não estão do lado de cá do céu, que nós ainda não chegamos em casa, que nós teremos sim alegrias aqui, e podemos desfrutar delas, mas elas não podem ocupar o lugar do Senhor, porque a nossa alegria última está naquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Quando Cristo é o maior amor da sua vida, pode cair a chuva, pode transbordar o rio, pode soprar o vento, e você não vai perder a esperança da sua vida, porque a sua alegria está posta em Cristo Jesus. Responda-me uma pergunta: você é prudente ou insensato? Jesus coloca esse espelho diante dos nossos olhos, para que nós analisemos a nossa vida. E por isso essa pergunta: você é prudente ou insensato? Jesus continua na sua símile, na sua figura de linguagem, em sua comparação. A comparação entre o prudente e o insensato nos revela que eles têm fundamentos diferentes, nos revela que eles têm problemas semelhantes. Mas em último lugar, o texto nos revela que eles têm resultados distintos. Eles têm resultados distintos. A comparação entre o prudente e o insensato nos revela que eles têm resultados distintos. A palavra de Deus diz claramente: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Resultados distintos. Querido amigo e irmão, o texto é claríssimo. O final da vida daquele que crê no Senhor vai ser, amado amigo e irmão, uma firmeza eterna na presença de Cristo Jesus. Mas o resultado daquele que ouve e não crê no Senhor será a ruína eterna, amado irmão, no lago de fogo e enxofre, no inferno da ira de Deus. Resultados distintos. Um outro texto maravilhoso que todo cristão deve saber de memória, pinta esse quadro diante dos nossos olhos, é aquele salmo maravilhoso que abre o livro dos Salmos, o portal dos livros dos Salmos, faz a comparação entre o justo e o ímpio. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Resultados distintos. Ah, querido amigo e irmão, quem creu em Cristo Jesus vai ter vida eterna em sua presença. Quem rejeitou a Cristo Jesus vai viver no inferno eterno da ira de Deus. Resultados distintos. É assim que funciona. Se o fundamento da sua vida é Cristo, você estará na eternidade com o Senhor. Se você ouve a palavra e mesmo vindo à igreja rejeita Cristo em sua vida vai ser destruída.
Mas neste mundo, se o fundamento da sua vida é Cristo, você vai passar pelas tribulações sustentado pelo Senhor. Mas se o fundamento da sua vida não é Cristo, você vai ser destruído. Eu me lembro quando Moisés está pregando o seu último sermão para o povo de Deus. Ele lá em Deuteronômio 30 invoca os céus como testemunha diante do povo de Deus, dizendo que propôs ao povo de Deus 2 caminhos: a vida e a morte, a bênção e a maldição. E em Deuteronômio 30, 19 e 20 ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, a fim de que tenhais longevidade sobre a terra. Qual é o resultado final da sua vida? Se você tombasse hoje, você estaria na eternidade com Cristo Jesus? Ou você seria lançado no fogo do inferno? Eu gosto muito de uma música do pastor presbiteriano Estênio Marcius. A música dele, ele diz assim: sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. E no sonho dele, quando ele morre, ele chega lá no céu e vê uma placa escrito céu. E tem um anjo lá na porta do céu para receber ele. Pergunta se o nome dele está lá. E o anjo fala assim: não estou achando não. Ele fala: olha aí direito, está escrito com a letra do rei. E o anjo fala para ele que ele era muito pecador, mas que por causa da obra de Cristo Jesus, escrito com tinta vermelha, como o sangue de Cristo, lá estava aquele pecador perdoado. Porque, amado amigo e irmão, só vai entrar no céu aquele que, pela graça de Deus, se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo Jesus e foi aceito pelo Senhor por causa do seu grande amor dado por Ele na cruz do Calvário. Se você morresse hoje e chegasse na porta do céu e Jesus te perguntasse: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Se você falasse: eu ajudei a velhinha a atravessar a rua, eu tocar a campainha, eu fui um bom filho, eu dei o dízimo, eu gostava do reverendo Nossa, Mas se você falar assim: eu não mereço nada, eu mereço o inferno da ira de Deus, mas Cristo me amou e deu sua vida na cruz para pagar os meus pecados, os portões se abrem para você e você ouvirá: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Queridos amigos e irmãos, há amigos nossos que carecem dessa salvação maravilhosa. Que nesse ano de 2021 nós nos proponhamos a anunciar o Evangelho. Há muitos amigos familiares nossos vivendo como insensatos, como quem caminha a passos largos para o inferno. E a vida deles só pode ser transformada se eles ouvirem do grande amor de Deus, que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que como prudentes neste ano, nós nos levantemos para pregar o Evangelho. Tendo você visto que é prudente, que você crê em Jesus, viva para obedecer a sua palavra, confie nele até na mais terrível tempestade. Saiba que o céu já é seu, Cristo conquistou para você. Então viva para glorificá-lo, viva uma vida de humildade, viva para anunciar a salvação de Cristo Jesus, viva com o coração cheio de gratidão, porque você nunca foi amado por alguém como Cristo ama você. Você é prudente ou insensato? Pela graça de Deus, nós somos prudentes. Que você deixe de viver como insensato e viva como um prudente, fundamentado no Evangelho, fundamentado em Jesus, resistindo às provações, sabendo que a sua alegria última não está aqui. Você ainda não chegou em casa. Você um dia vai se encontrar
com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que ela seja edificada sobre a rocha. Que muitas bênçãos do Senhor se manifestem em você, para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.